Então seja bem-vindo a mais uma edição do Dia D. O Dia D, já sabe, é um programa criado para discutir à direita e a própria direita. Como sabe também, nós temos aqui um painel de 4 comentadores e eles vão alternando. Esta semana voltamos a ter o Rui Ramos e o Vasco Rato. Quais é que são os temas da semana? Vamos começar por Israel, vamos passar pela Convenção do Bloco de Esquerda e depois, nas notas finais, vamos falar da capa da Visão. Ora, mas comecemos precisamente por aquilo que se passa no Médio Oriente, nomeadamente o conflito entre Israel e o Hamas. Eu vou perguntar ao Vasco Rato porque é que escolheu este tema esta semana. Escolhi o tema não tanto por aquilo que está a acontecer no terreno, porque, enfim, acho que isso é subejamente conhecido, mas mais pelas reações e pela chamada análise que é feita em Portugal, pelo aquilo que é dito, melhor dizendo. Quer dizer, que é uma coisa que me aflige um bocado. Eu tenho ouvido alguns comentadores, pouco, confesso, e quanto mais ouço, menos vontade tenho de ouvir, porque parece-me haver uma certa indigência intelectual, não é? Em que criou-se uma narrativa sobre os bons e os maus. Vasco, mas isso não é exclusivo do assunto de Israel. A indigência intelectual é geral. Eu sei, mas isto aqui é grave de um certo ponto de vista, porque acho que muito deste discurso é consciente ou inconscientemente antissemítico. Quer dizer, eu não estou a dizer que todas as pessoas que criticam Israel são antissemíticos, racistas, nada disso. Quer dizer, aliás, acho que há críticas que podem ser feitas a Israel. Mas o que se construiu, sobretudo desde os anos 60, foi uma narrativa em volta de Israel, que era um país colonialista, que está a cometer genocídio. Quer dizer, isto foi dito na semana passada na televisão, está a cometer genocídio e, portanto, os israelitas assemelham-se aos nazis. Que isto é uma coisa, uma barbaridade, quer dizer, destituída de qualquer racionalidade histórica. Eu vi um comentador como o Luís Osório dizer mesmo, aliás, fazer equiparar aquilo que se passa em Israel com o que se passou nos campos de concentração. Sim, mas é um ignorante, quer dizer, saberá-me sobre outras coisas. Agora, sobre isto, há coisas que são ditas. É bem dizer um conjunto de coisas. É uma narrativa largamente construída pela esquerda desde os anos 60. A esquerda essa que antes dos anos 60 adorava Israel, não é? Porque se estava a construir uma sociedade socialista. Claro. Agora, como é Netanyahu e com o Likud, já não é bem assim. Os kibbutz eram o ideal de muita gente à esquerda. Não era só os kibbutz, era o movimento sindical, era o próprio Mapai, não é? O partido político hegemónico durante 30 anos. Tudo isso muda a partir de 77, quando o Likud, o Menachem Begin, ganha pela primeira vez. Portanto, a mim o que me... Quer dizer, eu acho que as pessoas têm todo o direito de dizer disparates e tudo isso. Agora, o que me perturba um bocadinho é que dizem estas coisas sem pensar muito no assunto, porque, por exemplo, diz-se que as pessoas são críticas do sionismo. O sionismo é um movimento nacionalista, portanto, se são críticos do sionismo, também têm de ser críticos do nacionalismo palestiniano. E depois passam uma esponja, limpam o Hamas que, como nós sabemos, que é um grande respeitador dos direitos humanos, não é? E da tolerância para com as mulheres e as minorias. Quer dizer, tudo isto, às vezes a gente pensa que vivemos num outro planeta, porque nada daquilo, ou muito pouco daquilo que é dito, realmente corresponde às realidades no terreno. Deixa-me ir aqui ao Rui para lhe perguntar. Rui, de facto, esta narrativa, sobretudo a narrativa de esquerda contra Israel, é uma coisa que nasce nos anos 70, porque até aí parecia que estava toda a gente feliz com a construção de um Estado independente e judaico na Palestina. Sim, e faz parte de uma tática da esquerda e que corresponde também um bocadinho à antiga propaganda soviética contra Israel. Mas se nós repararmos os momentos desde a Segunda Guerra Mundial em que a extrema-esquerda, ou a esquerda radical, subiu, foram momentos de contestação a intervenções ocidentais no mundo. A Guerra do Vietnã nos anos 60... portanto, a partir de 1965 até 1972, 73, enfim, até ao fim da guerra, até o Vietnã do Norte ter ocupado o Vietnã do Sul, e depois, já no princípio deste século, a guerra do Iraque, a partir de 2003, é o outro momento de renascimento da extrema-esquerda. Esta época que nós estamos a viver, que é um momento, outra vez, em que temos uma extrema-esquerda forte, começou, mais uma vez, tal como tinha começado nos anos 60, 70,
com uma contestação a uma intervenção externa. E eu creio que esta fixação em Israel, que não existe em relação a mais nenhum outro conflito, isto é, o Estado birmanês ataca os Rohingyas, vêm manifestações, vêm protestos, não vemos. O ditador sírio Assad, mesmo ao lado de Israel, bombardeia, cerca cidades da oposição, mata imensa gente. Algum protesto, algum incómodo da parte daqueles que se juntam imediatamente nas ruas para contestar Israel, aqueles que põem bandeiras, como pôs o Bloco na sua convenção, bandeira da Palestina, alguma coisa, absolutamente nada. Quer dizer, é só uma fixação em Israel. E depois, como o Vasco diz, é a transfiguração de Israel numa espécie de monstruosidade, potência colonial, potência racista, potência nazi. Isto é, uma tentativa de encontrar no único Estado democrático do Médio Oriente um aliado do Ocidente, fazes parte do mundo ocidental, torná-lo uma espécie de foco da abjeção do mundo ocidental. E eu creio que isto tem sido fundamental nas campanhas da extrema-esquerda para, depois, juntando gente ingênua, gente menos ingênua, conseguirem esta mobilização. Sim, é intencional. É uma campanha absolutamente intencional. Não há duplo critério nem a hipocrisia. Sim. Isto é intencional, é feito. Isto era a maneira como Israel é descrito corresponde à propaganda soviética, da União Soviética contra Israel. E, claro, como também o Vasco disse, tem uma dimensão antissemita, como é óbvio. Na quinta-feira, a sinagoga no Porto foi vandalizada por militantes antifascistas, dizem-se eles, da extrema-esquerda. Nós vemos até a própria sinagoga em Lisboa, a maneira as medidas de segurança que tem. Isto é, cria-se um ambiente, sim, um ambiente antissemita. Aliás, as acusações contra Israel correspondem totalmente aos clichês antissemitas. É o discurso nazi. Do nacional-socialismo. É os judeus como imperialistas, os judeus que querem tirar as coisas uns aos outros. Os dominadores da alta finança internacional. Exatamente. É toda... Isto é, não mudou nada, é exatamente a mesma coisa. A propaganda antissemita nazi, que foi adotada nos anos 50 por Stalin e pela União Soviética, contra o antissemitismo, que foi a última paixão de Stalin antes de morrer. Portanto, não temos aqui nada de novo. Temos setores extremistas no Ocidente que usam sistematicamente estes casos, e o caso de Israel, hoje que os Estados Unidos não estão ainda envolvidos em nada no mundo. Portanto, é Israel que tem de ser o foco desta género de mobilizações contra o Ocidente, contra a democracia, contra a economia de mercado, porque é isso que se quer atingir através de Israel. E contra uma sociedade multiétnica, porque Israel, contrariamente àquilo que muitas pessoas pensam, quer dizer, é uma sociedade de imigração, uma sociedade de minorias. E não são só os falachas, não é? Que vieram da Etiópia, não são só os falachas. Vasco, deixa-me ir à situação militar. Isto tem solução. Porque, repara, o que nós estamos a ver é, por um lado, um adiamento de eleições na Palestina e, por outro lado, um governo de Israel fraco. Porque não se fica ali um vazio político que depois as pessoas suspeitam que pode ser um vazio militar. Os governos israelitas, nesse sentido, são sempre fracos, são sempre governos de coligação, até pela pulverização do Parlamento. Mas depende daquilo aquilo que tu queres dizer com isto tem solução. Quer dizer, se solução é o fim do conflito, duvido. Mesmo a ideia que é possível criar dois Estados, não estou a ver como é que isso será possível, pelo menos no curto prazo, até porque o Hamas diz que só acabará quando destruir o Estado de Israel. Sim, mas os palestinianos, quer dizer, estão eles próprios divididos entre a Fatah e o Hamas. E depois os outros pequenos grupos. Mas, portanto, também não há coesão, não há união dentro do lado, ou no lado, na parte palestiniana. Depois, os palestinianos, quer dizer, tiveram, já não me recordo exatamente o ano, 90 e qualquer coisa, tiveram uma oportunidade de ter um Estado palestiniano. Já não esquece que foi-lhes proposto uma solução que era 98%, salvo erro, da faixa ocidental, e Arafat rejeitou. E rejeitou por uma coisa muito curiosa, não era? Que é esta ideia do direito, o chamado direito de retorno. Isso queria dizer, todos aqueles palestinianos que saíram daquilo que é hoje Israel, que saíram e aqui, quer dizer, uns foram expulsos, outros fugiram num palco de guerra, foram encorajados a sair pelos exércitos árabes
que invadiram Israel horas depois da declaração da independência. Mas Arafat mantinha que essa gente tem de regressar. Quer dizer, isso simplesmente não é possível. São milhões. Aliás, os governos árabes mantiveram deliberadamente essas pessoas em campos de refugiados para terem uma arma de arremesso contra Israel. Portanto, não vejo que seja possível. E quanto à destruição de Israel, Israel tem armas nucleares. Quer dizer, eu acho que uma coisa que os israelitas aprenderam é que essa destruição pelos vizinhos e inimigos não acontecerá assim com muita facilidade. Sem uma destruição maciça na zona. Rui, a mesma pergunta para ti, isto tem solução? Para os dois lados tem uma solução. Isto é, Israel quer viver em paz nas suas fronteiras. E é uma democracia, é preciso uma democracia e corresponde, é um Estado criado em 1948 por uma resolução das Nações Unidas que estabeleceu que haveria 2 Estados no território do antigo mandato britânico da Palestina, um Estado judeu, um Estado árabe muçulmano. As potências árabes, em 1948, nunca aceitaram isso e, tendo ocupado os territórios que corresponderiam ao Estado árabe, nunca fizeram qualquer diligência entre 1948 e 1967, durante cerca de 20 anos, em que ocuparam esses territórios, para instituir um Estado palestiniano. O Estado Árabe da Palestina. Porquê? Porque achavam que não devia haver um Estado judeu. E esse é que é o grande problema. Isto é, quer o Hamas, quer muitas outras potências, quer o Irão, que é um ator importante nesta... a Síria, não acham... o Egito numa primeira fase... Não acham... E mesmo até a Jordânia. Aqueles governos que em Estados Árabes agora estabeleceram relações com Israel e, portanto, reconheceram Israel, são sujeitos às campanhas demagógicas de inimigos de Israel dentro dos seus Estados, que os fazem... Enfim, são campanhas que agarram, portanto, é muito difícil imaginar um fim do conflito enquanto uma das partes está dominada por gente que tem como objetivo a destruição da outra parte. Isto é, não deixam nada para Israel. O direito de retorno é uma forma de destruição de Israel. É dizer, então vamos pôr aí milhões de descendentes, de gente que diz que é descendente ou que diz que é descendente de antigos habitantes árabes dos territórios que agora correspondem a Israel. Isto é uma maneira de destruir. Há várias maneiras de destruir Israel, não é? Vasco, vamos mudar de tema. Convenção de Bloco de Esquerda, porquê é que escolheram esta questão também para análise hoje? Isto foi o Rui que escolheu, porque, francamente, falar do Bloco de Esquerda... Eu achei... Há várias coisas que eu achei interessantes antes propriamente da Convenção. Portanto, eu fiquei muito satisfeito em ver este fim de semana que o Bloco descobriu que o dinheiro não cai do céu. Tem agora um cartaz aí, pelo menos em Lisboa, o dinheiro não cai do céu. Mas não quer dizer propriamente uma coisa sensata. Não, sei, mas a ideia de que o dinheiro não cai do céu vindo do Bloco de Esquerda, eu achei uma coisa fantástica, porque eu desconhecia isso. Eu pensava que o dinheiro, de facto, caía do céu. Mas isso, de qualquer forma, esse conhecimento, 22 anos depois da fundação do Bloco de Esquerda, não os impedem depois de ir a uma convenção reclamar mais gastos, mais subsídios para tudo e por nada. Portanto, essa nota é muito interessante. Outra nota que eu achei também muito interessante foi a ausência do Luís Monteiro. Quer dizer, eu achei que se aproveitaria a Convenção para falar sobre uns assuntos... Mas já agora era bom explicar aos espectadores porque é que estás a falar no Luís Monteiro. Eu não sei, porque nem toda a gente sabe. Pois o Luís Monteiro, aparentemente, pelo menos, houve uma alegação que estaria envolvido num caso de violência doméstica. Candidato à Câmara de Gaia. Pois, e deputado. Mas como esse tema é muito caro ao Bloco de Esquerda, eu julgaria que o Bloco aproveitaria e ter a presença do senhor deputado na Convenção para falar do assunto, mas não, nem o deputado apareceu, nem se falou do assunto, portanto, não fiquei sem saber. A terceira nota é o rejuvenescimento do Bloco, com o regresso da extrema esquerda, quer dizer,
e nomeadamente o Major Tomé. Estás a falar de rejuvenescimento ideológico, não necessariamente etário. Não é? Tudo, porque as ideias correspondem mais ou menos a essa dimensão etária. Portanto, somando isto, abstraindo um bocadinho daquilo que foi dito, que o Rui irá tratar, mas somando isto, quer dizer, uma coisa um bocado patética, não é? Porque 22 anos depois da fundação do Bloco, temos o regresso dos velhos chavões. Aquilo pareceu mais 1975 do que propriamente 2021. E isso quer dizer, há uma radicalização do Bloco de Esquerda, que é uma coisa muito interessante, e isso vê-se, por exemplo, na votação das moções, não é? A aula da Catarina Martins teve menos 20% do que teve na última convenção. Portanto, mas não achas que é por isso que o Bloco está a radicalizar? E não achas que é por isso que o Bloco cortou a ligação ao Partido Socialista? Não, acho que estão a radicalizar porque aquilo é um partido populista que diz o que for necessário para ter uma fatia de poder. Portanto, ou seja, estão a tentar estancar a hemorragia eleitoral. Sim, claro, claramente. E isso foi aquilo que transpareceu na Convenção. Rui, tens a mesma opinião? Então, o que nós temos em Portugal e que se viu neste fim de semana é um partido da velha extrema-esquerda. Aliás, um dos membros da Convenção, um dos participantes da Convenção, fez até uma referência curiosa, a dizer que era curioso como no princípio do século XXI havia um partido que estava dividido de acordo com as linhas dos líderes russos de há 100 anos. Trotsky, Lenin, Stalin. Portanto, a melhor maneira de compreender. Isto é, quem quiser compreender o Bloco tem de estudar a Revolução Soviética de 1917. Quer dizer, é isto que isto quer dizer. É o partido que nós temos aqui. Isto é curioso, porque o Bloco falhou, se alguma vez teve essa intenção, em constituir um daqueles movimentos um pouco mais alargados, como o Syriza na Grécia ou como o Podemos continua a ser uma federação de interesses... Não, uma federação de extrema-esquerda, isto é, de partidos da UDP, o PSR, antigos dissidentes do PCP, quer dizer, e estão organizados, ainda continuam organizados dessa maneira. A lógica continua a ser a mesma. Os problemas continuam a ser os mesmos. O problema da relação com o PCP, o problema da relação com o Partido Socialista. Portanto, é exatamente os mesmos problemas que tinham em 1975, em 1976, em 1985, em 1995. Isto é, o Bloco, aquilo é um eterno, está um bocadinho fora do tempo. Agora, posto isto, e isto, portanto, limita o Bloco, e eu creio que em 2015, depois, nas eleições de 2015, as eleições de 2019, eles compreenderam que não iam além daquilo que tinham. E essa terá sido uma das razões pelas quais, em 2015, aceitaram a chamada geringonça, isto é, aceitaram submeter-se ali ao Partido Socialista, acompanhando o PC. Aquilo há uma relação ali, continua aquela relação estranha com o PC, eles não querem deixar o PC... É uma disputa do radicalismo à esquerda. Sim, da liderança das extremas, enfim, daquilo que era o setor comunista da esquerda. Eles continuam ainda nisso, quer dizer, portanto é uma coisa que também temos de voltar atrás. Agora, posto isso, e depois em 2019 também não tiveram grande resultado, nas últimas presidenciais foi ainda pior, perderam 60 e tal por cento. O que é que... Em 2019, isso fez, a partir das eleições de 2019, isso fez destacar-se um bocado do PS, mas dizer logo que não era por eles que a direita alguma vez viria... Mas começou aí um afastamento que parece ser cada vez maior, não é? Eu não acredito muito nesse afastamento. Isto é, não acredito que esse afastamento possa ter consequências para o domínio do Partido Socialista no país. Eles não querem não querem ficar com essa ideia de que foram eles que levaram a direita, que abriram o caminho à direita. Portanto, Rui, mas em todo o caso, as exigências que o Bloco faz ao Partido Socialista, que são a revisão da legislação laboral e mais investimento na saúde, isto vai brigar com aquilo que são os compromissos que Portugal vai ter que assumir para com Bruxelas. Mas isso é que é o ponto. Isto é, nós estamos agora, eu estava agora a falar das limitações e dos fracassos do Bloco. Estas limitações e os fracassos também correspondem a um certo sucesso. Isto é, o Bloco e o Partido Comunista conseguiram entrar na área do poder
Não mudaram absolutamente nada. Não se transformaram, não entraram por se terem democratizado, por terem mudado. Até foram torpedeados pelo PS, porque queriam uma coisa e o PS não faz. E aquilo que eles conseguiram fazer, e que resultou daqui, aquilo que eles conseguiram fazer foi ajudar também à radicalização do Partido Socialista. Sim. Que é uma coisa que o que PS disfarça. Tem que competir com eles. Sim, quer dizer, um PS que se tornou mais intolerante da iniciativa privada nas PPP, saúde, por exemplo. na saúde, na educação, isto é, nos setores que hoje verdadeiramente interessam numa economia de serviços, o PS tornou-se muito mais radical aí. É óbvio que o Bloco também tem medo dessa radicalização do PS, porque tem um eleitorado, ao contrário, enfim, o PC tem um eleitorado que está a acabar, mas que é um eleitorado que ainda está ali. O Bloco tem um eleitorado flutuante, gente que vota no PS, vota no Bloco e depois até vota na direita, se for preciso, enfim, um eleitorado urbano, assim, um bocadinho flutuante. Mas não esquecer esta radicalização do Partido Socialista. Isto é, não foi o Bloco nem o PC que se moderaram quando fizeram a geringonça, foi o PS que se radicalizou. Aliás, até é muito curioso esta ideia de geringonça, porque a ideia foi lançada e, em princípio, até deveria ter sido, até pela ressonância um bocadinho pejorativa do termo, deveria ter sido recusado pelos próprios. Não, foi adotada imediatamente pelos próprios. Porquê? Porque dá a ideia de uma coisa que não está muito bem colada. Ora, esta aliança é uma aliança que está muito bem, está sólida, está completamente sólida e vai durar enquanto puder durar e não vai acabar por nenhum deles. Interessa ao Partido Socialista, interessa ao Bloco, interessa ao PCP. Você está com o Dia D, e já sabe que o Dia D é o programa semanal onde nós debatemos a direita à direita. Vasco, pegando nesta questão que o Rui estava a referir, estás a ver uma nova aproximação entre Bloco e PS nos próximos anos, a começar já pelo Orçamento de 2022? Pelo orçamento não sei, porque creio que agora o Bloco tem de tentar consolidar o Estatuto de Oposição. Estatuto de Oposição e algum eleitorado, porque não convém ficar atrás do Chega. Porque neste momento... Eu acho que esse é que é o grande receio deles, não é? Ficar atrás do Chega. E eu tenho a ideia que o Bloco, enfim, se não houver assim grandes, irá ficar atrás do Chega, porque o Chega provavelmente tem mais intenção de voto. Nós sabemos como funcionam as sondagens e, sobretudo, como funcionavam em relação ao CDS, não é? O CDS tinha 2% nas sondagens e depois tinha 10%, uma coisa assim. Portanto, o voto, a intenção de voto no Chega é muito inferior daquilo que vai ser na realidade. E, portanto, efetivamente, o Bloco de Esquerda está atrás do Chega. Isso é a primeira. Portanto, o Chega tende a largar o seu espaço, mas eu achei muito curioso, talvez a grande novidade desta convenção, desta festa, que pela primeira vez, não foi no Bairro Alto, mas esta convenção foi muito importante porque, vamos lá ver, o Bloco de Esquerda disse que estava disposto e pretende ir para o governo. E, portanto, a geringonça, desse ponto de vista, acabou, quer dizer, esta aliança informal. Quer dizer, agora o que está daqui para a frente, o que está na mesa é um governo formal, de coligação. É isso, pelo menos, dessa forma que eu interpreto as palavras do Francisco Louçã sobre... Que a Mariana Mortágua dava uma boa Ministra das Finanças. Então não dava. Tranquilizava os investidores e o país só tinha a ganhar com a doutora Mortágua nas finanças, com certeza que sim. Mas essa... E a irmã para o Ministério da Defesa, já agora. Agora, parece-me que é essa a próxima etapa, não é? Isso também é em si o reconhecimento do falhanço do projeto do Bloco, porque aquele projeto de hegemonização à esquerda, de implementação nos movimentos sociais, tudo isso parece-me que fracou, quer dizer, e em contrapartida, agora o que é que se quer? 2 ou 3 ministérios e o Dr. Louçã no Banco de Portugal, está certo? Rui, esta é a segunda vez que Francisco Louçã diz que a Mariana Mortágua dava uma boa Ministra das Finanças. Ao mesmo tempo, a primeira foi em 2017, a outra foi este fim de semana. Durante os últimos anos, depois da primeira afirmação do professor Louçã, a Mariana Mortágua começou a fazer uma espécie de adjornamento do seu comportamento, ou seja, menos radical, mais fofinha, mais suave. Tu achas que estamos aqui perante uma tentativa do Bloco de Esquerda lançar a mensagem de que é possível ter uma Ministra das Finanças como a Mariana Mortágua, caso o PS mude de liderança? Porque não estou a ver
António Costa a aceitar Mariana Mortágua como Ministra das Finanças, mas não sei se Pedro Nuno Santos não aceitaria. Bem, duas coisas aí. A primeira é que Francisco Louçã continua a mandar no Bloco de Esquerda. É o líder do Bloco de Esquerda. É o pai espiritual do Parlamento. É mais do que pai espiritual, é o pai de todas, é pai espiritual, pai de tudo. Quer dizer, ele continua a mandar no Bloco de Esquerda, dirigiu o Bloco de Esquerda nitidamente, quer dizer, portanto, aí não há dúvida. E depois essa tentativa de criar a ideia de que vamos ser governo é a estratégia de Álvaro Cunhal, que Francisco Louçã está um bocadinho a imitar nos anos 70, 80, que ele estava sempre a prometer que o PC estava à beira de ir para o governo ou fazer parte de uma solução de governo. Estava sempre a dizer nos discursos... Mas nunca fez, e ele lá sabia porquê. Ele nunca fez, quer dizer, e eu creio que muito provavelmente Francisco Louçã precisa, portanto, de dar aos adeptos e aos militantes do Bloco a ideia de que nós estamos a seguir esta política de colados ao PS e vamos ter frutos, isto é, um dia destes vocês vão nos ver todos ministros, secretários de Estado, etc. Portanto, precisa de fazer isso, sabendo perfeitamente que o PS não precisa deles no governo. O Partido Socialista não precisa deles no governo. Quer dizer, não só tem o PC, mas como teria o Bloco se fosse preciso. Quer dizer, o PS neste momento está à vontade com eles. Sim, se o PCP em termos de votação, haveria um acordo com o Bloco. Em termos de votação, isso é agora, Rui. Isso é agora. Não é? Quer dizer, depois das próximas legislativas, não tenho a certeza que será assim. Ver-se-á. Isto é, o Bloco está preocupado, obviamente, com o resultado que o PS possa ter, isto é, de crescer à custa deles. E a radicalização do PS tem um bocadinho a ver com isso. Isto é, tirar-lhes espaço para dizer nós somos a esquerda da esquerda. Não, o PS também é. E, portanto, o Partido Socialista está a fazer isso. O Partido Socialista, neste momento, tem faces para todo lado, quer dizer, para a direita, para a esquerda, para todo lado. E o Bloco ficaria entalado entre o PS e o PCP. E, portanto, é esse o receio deles, que haja maior hemorragia, tanto para um partido como para o outro. Sim, quer dizer, sobretudo, quer dizer, a hemorragia eleitoral é também o resultado de uma espécie de um entalanço de discurso, do que é que se pode dizer. Isto é, eles não conseguem dizer o quê? As leis laborais, coisas que eles sabem que o PS só dará se entender que deve dar, não é por eles pedirem. Portanto, eles têm muito... A pressão, a possibilidade de pressão deles sobre o governo acabou em 2015. Quer dizer, acabou em 2015, quando aceitaram esta situação. E quando dizem que nunca colaborarão em nenhuma situação de que resulte o regresso da direita ao poder. A partir daí eles tiraram os trunfos todos, quer dizer, isto é, se eu digo a alguém, como eles dizem ao Partido Socialista, estou contra vocês não estão a fazer bem, etc., sim, mas nunca deixarei que vos substituam no governo. Então, sim, o PS diz assim, muito bem, então, com certeza, continuem aí a gritar, continuem a fazer coisas, quer dizer, portanto, a única possibilidade que eles teriam de ter uma pressão sobre o Partido Socialista era se dessem a entender que não se importariam que a direita voltasse ao poder. Ora bem, Francisco Louçã disse que um dos objetivos do Bloco é que a direita em Portugal nunca mais seja governo. Quer dizer, apesar das eleições. Apesar de haver eleições, enfim, por enquanto ainda há eleições. Quer dizer, apesar de haver eleições, a direita em Portugal nunca é, o que é uma coisa espantosa, quer dizer, de dizer uma democracia baseada na ideia da alternância, etc. Nunca mais quem não pensa como nós deve ir para o governo. Esse é o objetivo do Bloco. Eu acho interessante, porque nós já sabíamos, mas é bom ouvi-lo dizer. É verdade. É bom ouvir da boca fugiu para a verdade. Vasco, o PS pareceu muito tranquilo durante o fim de semana. A única reação veio da Ana Catarina Mendes, que vem dizer que o Bloco parece estar a espiar aquilo que fez em 2019. O PS está confortável? Mas eu acho que o PS tem todas as razões para estar confortável, não só pela sua esquerda, mas também pela sua direita. Quer dizer, parte do problema aqui é que nós, de facto, quer dizer, a direita está com alguma dificuldade em impor-se. Quer dizer, se houvesse uma oposição a sério, muitas destas coisas seriam diferentes. Não são, e a realidade é o que é, e, portanto, o PS não está particularmente, de facto, preocupado.
exceto uma pequena questão, que é a sucessão do Dr. Costa. Quando o Dr. Costa sair, aí sim o PS vai estar muito preocupado, presumo eu, e aliás dizem-me, que eu não sou do Partido Socialista, mas dizem-me que essas conversas, essas preocupações já se manifestam dentro do partido. Mas por enquanto a direita não conseguir resolver este seu impasse, parece-me que o PS estará à vontade. Portanto, o PS está à vontade não tanto por causa... O Bloco de Esquerda tem 19 deputados, representa muito pouco. O PS está à vontade porque a direita não faz oposição. Rui, enquanto a direita estiver assim e o Bloco estiver radicalizado para o PS, não vem nada de mal? Não, o Partido, como eu estava a dizer há bocadinho, o Partido Socialista aproveita a situação atual para ter um lado, uma face radical, que foi encomendada a Pedro Nuno Santos, ao ministro Pedro Nuno Santos, que faz esse papel, e depois uma face pseudamente moderada que, enfim, terá sido encomendada para não assustar os mercados. E, portanto, isto é um velho jogo do Partido Socialista desde 1974, está 76 e 77. O Partido Socialista foi feito para jogar este jogo, isto é, para ser moderado para os moderados, radical para os radicais e o que for preciso ainda, e europeu para os europeus e pró-americano para os americanos, e como o PS foi sempre. Portanto, este PS é o velho PS, é o PS de sempre, que joga este jogo e que tem gente para falar com toda a gente, digamos assim. E isso tem um efeito, que é um efeito de encurralar e de diminuir o espaço dos seus adversários, e agora estou a incluir adversários, mesmo aqueles que o apoiam no Parlamento, também como concorrentes, como pelo menos eleitorais, isto é, disputam ali votos, disputam-lhe votos. E consegue-os encurralar, consegue criar aquelas dúvidas sobre o que é que fazer, como aconteceu em relação aos partidos à direita e aos partidos à esquerda. Reparem que quer à esquerda, quer à esquerda do PS, quer à direita do PS, as questões se colocam um bocadinho da mesma maneira, que é vamos colaborar com o PS ou não vamos colaborar com o PS? Isto é, mesmo para a direita, sim, a questão é exatamente igual à do Bloco, exatamente, e à do PC. Isto colocou da mesma maneira. Vamos fazer a oposição ao governo, sim, ou vamos ajudar o governo a libertar-se, no caso da esquerda, da direita, no caso da direita, da extrema-esquerda. O que é que devemos fazer? O PS está... Quer dizer, é ótimo, quer dizer, estar numa situação destas. É a melhor situação possível. Bom, estamos já para lá dos 30 minutos, é a altura de irmos às notas finais. Vasco, tu querias pegar na capa da Visão. Porquê? Eu queria, mas queria pegar noutra coisa, se não te importas. Vamos a isso. Aliás, a capa de Visão, os rankings das escolas pois, e a decapitação do André Ventura. Pois, eu ia por aí primeiro, então, a decapitação do André Ventura. Quer dizer, para quem não sabe, há um agente do Corpo de Intervenção, o Manel Moraes, que chamou racista o André Ventura e disse que os racistas deviam ser decapitados, sim, e por conseguinte, que uma vez que o André Ventura é racista, segundo este agente, pediu-se a decapitação de um deputado da nação. Depois foi sancionado, o agente foi sancionado, mas o ministro Cabrita suspendeu e fez de conta que nada aconteceu. Quer dizer, eu acho que pedir a decapitação, seja de quem for, é uma coisa grave, abjeta, sobretudo e criminosa. Sobretudo se vier de um agente da polícia, do Corpo de Intervenção, neste caso, mas sobretudo dirigido contra o poder político que tutela a polícia. Sim. E o senhor ministro responsável politicamente perante o Parlamento é o mesmo que acha bem que um agente diga uma coisa destas em relação a um deputado na nação. Portanto, a única conclusão que eu consigo tirar é que enfim, pode-se pedir a decapitação dos racistas e não sei o quê, e por parte dos antirracistas. Portanto, há um ódio bom, neste caso, do Manel Moraes, e um ódio mau, neste caso, do André Ventura. Não é? A capa da Visão. A capa da Visão, enfim, a capa é o André Ventura e o Rui Rio, e diz extremismo, ameaça o PSD, uma coisa assim do género. Bom,
E isto é basicamente aquilo que foi dito também no Congresso, a Catarina Martins disse isso na convenção do Bloco de Esquerda. Eu fui ver há 2 anos atrás, há 2 anos, por esta altura, era exatamente este o discurso. Vem aí a extrema-direita. E, portanto, eu acho é que nós... Enfim... Vasco, tu não achas que este tipo de capas, que às vezes capas e não só, a forma como a comunicação social cobra às vezes o Chega, só dá mais força ao Chega? Não, isso eu acho claramente, mas isto não é nada de novo, quer dizer, já o Dr. Soares dizia que o professor Freitas era um fascista e durante 75 toda a gente, exceto o Major Tomé, naturalmente, eram fascistas. Portanto, eu não... Isto, de um certo ponto de vista, até é tornurento, não é? Porque a esquerda já não tem mais nada para dizer, quer dizer, toda a gente é fascista e, portanto, quando todos são fascistas, ninguém é. Rui Ramos, rankings de escolas, mas já agora queres pegar na questão do Chega e também da capa do... Não, aquela história da decapitação é curiosa porque a desculpa que o ex-sindicalista lá da PSP arranjou para isso era que era uma metáfora. Sim. Mas aparentemente quem está contra o André Ventura tem direito a usar metáforas e depois o André Ventura, quando usou também a mesma metáfora, foi-lhe negado o direito a ser metafórico. O André Ventura tem de ser sempre literal. Só os outros, portanto, há aqui 2 regimes de discurso em Portugal, um daqueles que têm direito a usar quando são apanhados, quer dizer, desejar a morte dos outros, a decapitação, etc. E repare-se que a decapitação é uma coisa que acontece na Europa, quer dizer, aquele professor francês foi degolado, portanto, não é uma coisa assim, não é uma coisa completamente remota e estranha. Portanto, desejar isso é quase encomendar, é uma forma de encomendar, quer dizer, de encomendar exato, de encomendar o crime, exatamente, é um apelo ao crime, quer dizer, e portanto, como tal foi sancionado, aliás, e depois o Ministro da Administração Interna achou que era perfeitamente, aparentemente, pela sua decisão, terá considerado que era perfeitamente normal. Portanto, mas temos aí 2 tipos de discursos, isto é, aqueles que têm direito à metáfora e aqueles que não têm direito à metáfora. Já tínhamos visto no tempo em que também um assessor do Bloco de Esquerda apelou também à morte do homem branco e depois nos vieram todos explicar que era também metafórica. Isto portanto, só metáfora. A esquerda é só metáfora. A esquerda sempre... a morte do Bolsonaro também era metafórica. É sempre metafórico, quer dizer, exceto quando às vezes se torna real. Só para dar também uma nota em relação à questão à chamada questão da extrema-direita. Era também interessante ver o que é que se disse no Bloco de Esquerda neste fim de semana. É que se disse que o Chega seria um braço descolado do PSD. E depois a frase utilizada foi barrar o caminho à direita e à extrema-direita. Portanto, eles não fazem... O Bloco não faz nenhuma distinção entre a direita e a extrema-direita. Nunca fez. Foi sempre a mesma coisa, desde 74, tal como o PC. Fizeram sempre... Isto é, eles trataram sempre quem não pensava como eles como fascistas. Houve aí uma peça de teatro que era a Catarina ou a beleza de matar fascistas, isto é a Catarina ou a beleza de inventar fascistas. Quer dizer, portanto, isto trata-se de inventar fascistas. Quer dizer, portanto, foi sempre o grande negócio desta gente. Foi o dia D desta semana. Quero agradecer a estes 2 senhores. Na próxima semana estará aqui o Miguel Morgado e o João Marques de Almeida. Já sabe que o dia D é um programa criado à direita e também para discutir à direita. Queremos agradecer a sua paciência, a sua atenção e quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem depois um gosto e fazerem partida nas várias redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui neste canal não vem mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até à próxima semana.